Página 93 agora, número 37. Nós temos aqui um pentágono, né? Polígono de 5 lados. Ele foi nomeado, ó, A, B, C, D, E. E aí já foram traçados as diagonais também. Aí ele vai te fazendo algumas perguntas, né? De acordo com o que está representado para você ir respondendo. Ó, letra A. Diz assim: esse polígono é convexo ou não convexo? Então, nós temos um polígono convexo, certo? Na letra B, ele te pergunta quantos são e quais são os vértices. Então, são 5 vértices, vértice A, B, C, D, E. Lembrando que o vértice é os pontinhos aqui, né? De encontro aí dos lados do polígono. Na letra C, ele te pergunta quantos lados tem o polígono. São 5 lados e aí você vai dizer quais são. Lembrando que um lado, ele vai de um vértice até o outro. Então, eu tenho um lado AB, BC, CD, DE e EA, tá? 5 lados aí. Não esqueça de colocar o tracinho para mostrar que é um segmento de reta. Na letra D, ele te pergunta quantas são as diagonais. E aí a gente tem que tomar cuidado até na hora de contar, né? Para que não conte de B a E e depois de E a B. Para que não conte de A a C ou C a A, porque aí nós estaríamos contando a mesma diagonal 2 vezes. Então, são 5 diagonais. Nomeei, ó, AC, AD. Depois fui para o vértice B, BE, BD. E por último, o CE. Se eu fizer também o contrário, ó, EC também estaria certo, tá? E aí são 5, coloquei 5 aqui, tracinho sobre as letras, né, para dizer que é um segmento. E aí depois, ele pede para você determinar o número de diagonais usando a fórmula. Diagonal é igual a número de lados, que multiplica número de lados menos 3, dividido para 2. E aí o n, que é o número de lados, como nós estamos falando de um pentágono, então é um polígono de 5 lados, tá? Onde tem n, a gente substitui por 5. Vai ficar 5 vezes 5 menos 3, que são 2, né? Aí 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 diagonais, que é o que a gente já havia colocado aqui. Só confirmamos aí por meio do cálculo. Número 38 agora, da página 94. Pede para você desenhar um hexágono, polígono de 6 lados, convexo. E aí pede também, né, para você nomear A, B, C, D, E, F. Pede para você traçar as diagonais e responder as questões, tá? Então, fiz isso, ó, desenhei, nomeei, tracei todas as diagonais. Lembre-se que é um polígono de 6 lados, então de cada vértice vai partir 6 menos 3, que é igual a 3. De cada vértice vão partir 3 diagonais, ó. Do vértice B parte 3 diagonais, do A 3, do F 3, do E 3, do D 3 e do C 3, tá? Aí na letra A ele fala assim, quantos são os lados desse polígono? Se é um hexágono, ele tem 6 lados. Na letra B, quantos são os seus vértices? Então, se você fizer a contagem, você vai ver que nós temos 6 vértices. Na letra C, ele te pergunta quantas diagonais partem de cada vértice. Ó, acabei de falar, né? Então, são 3 diagonais de cada vértice. Confere aí para ver se você encontrou todas as diagonais. Se por acaso de um vértice estiver partindo 2, do outro estiver partindo 3, você já sabe que está faltando alguma diagonal, tá? De cada vértice parte sempre o mesmo número aí de diagonais. Aí depois na letra D, ele pede para você dizer quantas diagonais foram traçadas. Eu tenho aqui um total de 9 diagonais. E aí a gente vai comprovar isso substituindo aqui na fórmula. Diagonal é igual a n, que são 6 lados, que multiplica 6 menos 3 dividido para 2. Quando eu fizer 6 menos 3, vai dar 3. E aí eu tenho que multiplicar com esse 6 que está aqui fora. 6 vezes 3 dividido por 2. Eu vou ter 18 dividido por 2, que é igual a 9. 9 diagonais nós temos aí em um hexágono. Número 39, pede para você calcular o número de diagonais, né, de cada um dos polígonos. Letra A, um polígono de 11 lados, então você vai usar a fórmula. Aonde tem n, nós vamos substituir por 11, então vai ficar 11, que multiplica 11 menos 3, dividido por 2. 11 menos 3, 8, 8 vezes 11, 88, dividido por 2, 44 diagonais, então, polígono de 11 lados. A mesma coisa na letra B.
Só que na letra B diz que é um decágono. Decágono, polígono de 10 lados. Ó, substituí na fórmula, encontrei 70 dividido por 2, 35 diagonais. Na letra C, eu tenho o icoságono, que é o polígono de 20 lados. Então, substituí n por 20, fiz aqui, né, os cálculos necessários, encontrei 170 diagonais. E na letra D, polígono de 13 lados, também substituí na fórmula n por 13 e encontrei aqui 65 diagonais, tá? E o desafio pedia para você descobrir o número de lados que tem um polígono convexo com 20 diagonais. Então, essa fórmula aqui, n, que multiplica n menos 3 dividido por 2, tem que ser igual a 20. Nesse primeiro momento, a gente poderia fazer aí os cálculos, né? Pensando até no que nós já havíamos feito, ó. Polígono de 10 lados, eu já sei que são 35 diagonais. Se eu tenho um polígono com 20 diagonais, eu sei que ele vai ter menos do que 10 lados. Então, poderia ter tentado n igual a 6, n igual a 7, n igual a 8. Então, eu fiz aqui com n igual a 8. Ó, 8 menos 3, 5. 5 vezes 8, 40. Dividido por 2, 20. Então, é um polígono de 8 lados. Polígono de 8 lados é um octógono, certo? Então, façam aí a correção. Lembre-se que a atividade precisa estar completa e também correta, né? Corrigida. Qualquer dúvida, vocês entram em contato para que eu possa estar esclarecendo, tá bom? Um beijo para todos vocês.